pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Kézia Azevedo e este vídeo faz parte do programa Talk to Inspire. Hoje eu estou aqui na cidade de Hollis, New Hampshire, bem próximo ao Canadá, porém Estados Unidos. Eu vim aqui visitar uma grande amiga, que ela vai contar a história dela, que é uma história muito emocionante, uma história incrível, que você tem que ficar até o final desse vídeo para você assistir tudo. Então corre, curte o vídeo, compartilha e também se inscreva no meu canal, ativa o sininho para que você possa receber as notificações. Vamos conhecer essa cidade incrível? Mas antes eu quero apresentar a minha amiga Érica. Vem pra cá, Érica, seja bem-vinda. Obrigada, Kézia, muito obrigada por me convidar para participar do seu canal. Estou muito feliz de estar aqui. Ok, pessoal, sejam muito bem-vindos à cidade de Hollis, aqui que eu moro com a minha família. E eu espero que vocês gostem daqui, tá bom? Vamos lá? Vamos lá! Vamos lá! Bom, pessoal, o vídeo de hoje, ele tem o intuito de sair do discurso e enfrentar o racismo. Eu convidei a Érica, não somente por ela ser negra, mas porque ela tem uma história incrível de superação. A Érica enfrentou muitos preconceitos, muitas discriminações e ela tem uma história que demonstra como ela relevou tudo isso e como ela utilizou todos esses preconceitos para alcançar outros patamares e alcançar o sucesso que ela tem na vida hoje, a felicidade que ela encontrou, independente desse racismo que ela enfrentou durante toda a vida. Érica, muito obrigada por você ter aceitado esse convite. Seja bem-vinda ao meu programa de entrevistas. Eu estou muito feliz de ter você aqui. E eu tenho algumas perguntas para você, que eu separei. E para falarmos sobre o racismo, eu quero saber, antes de tudo, de onde você é no Brasil, como foi sua infância e como foi a criação que você recebeu dos seus pais. Bom, primeiramente eu estou muito agradecida a você pelo seu convite, muito obrigada por fazer parte do seu canal. Quero dar um oi para quem está aí do outro lado.
como a Kézia já me apresentou, meu nome é Érica, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou do bairro de Vila Isabel e eu nasci numa família muito feliz, de pais muito amorosos, de pais muito cuidadosos comigo e com meu irmão. E eu fui uma menina, tive uma infância muito feliz. E até então eu não sabia o que era o racismo até eu ir para a escola. Foi lá que eu me deparei com o racismo, mas eu não sabia muito diferenciar ou assimilar, na verdade, o que era o racismo, porque eu não conhecia nem a palavra racismo. Eu só fui assimilar isso tudo, botar isso tudo, englobar isso tudo, quando eu virei adulta. E aí eu vi as situações que eu passei, que a minha família passou, que aí eu pensei, aquilo então era racismo. E eu só fui sentir mais o racismo quando eu fui para fora do Brasil. E como que foi a criação com os seus pais em relação a esse assunto? Vindo de uma comunidade, eu tive uma mãe muito presente, uma mãe que nos falava que o mais importante era o que estava dentro de mim. Então ela não criou uma menina da comunidade, ela criou uma cidadã e ela criou uma pessoa para vencer, para lutar e vencer pelos seus ideais. Cheia de sonhos, né? Cheia de sonhos, cheia de se eu quero, eu tenho que trabalhar para eu conseguir o que eu quero. Foi assim que ela ensinou. Muito bem. Eu acho muito importante a forma como a sua mãe te criou, porque como você mesmo falou, eu fico imaginando, as pessoas rotulam, né? Você é uma negra que veio de uma comunidade e muitas das vezes eles acham que você não tem o direito de chegar a lugar nenhum, de ser alguém na vida. Eles rotulam dessa forma. E a sua mãe, ela já te criou mostrando que isso não existe. Que você poderia chegar onde você quisesse, né? Sim. Muito bom mesmo. Quais foram os preconceitos, Érica, que você viveu ainda criança e adolescente lá no Brasil? Bom, teve vários episódios, né? Mas como eu falei antes, que eu não sabia distinguir eles. Mas só depois eu consegui distinguir. Mas eu posso aqui falar de alguns. Quando eu fui para a escola, toda vez na aula de história era muito constrangimento na aula de história, porque o professor, assim, sempre, quando eu estava debatendo sobre o racismo, os olhos dele sempre vinham aos meus olhos. Então eu ficava muito constrangida com aquilo. Um outro episódio também que eu tive foi, eu tinha uma vizinha que ela me perseguia, ela não gostava de mim. E eu nunca vou esquecer aquela vizinha e o nome dela. O nome dela é Maria do Pedro. E uma vez eu estava indo para a escola, ela estava atrás de mim. E aí ela falou comigo, para eu escutar. Ela falou, eu não sei o que essa negrinha pensa que é. Então eu escutei aquilo, eu absorvi e continuei a minha caminhada para eu pegar o meu ônibus para ir para a escola. E hoje eu penso, como que alguém tem esse direito de falar isso com um outro ser humano? Sendo que talvez ela pensou por ela ser branca e por ela achar que estava acima de mim, por eu ser negra. E analisando isso no hoje, eu penso, poxa, ela era uma analfabeta que não sabia ir e vir, mas ela se achava no direito de me chamar de negrinha, entendeu? Então aquilo pra mim, assim, foi como que eu vou explicar? Aquilo pra mim foi, assim, foi muito duro de ouvir aquilo, mas eu não sabia o que vinha ainda pela frente. E quando ela disse, eu não sei quem ela pensa que é,
isso demonstra claramente o quanto, além de analfabeta, ela não tinha conhecimentos, né? Ela era uma ignorante no sentido cultural, no sentido de tudo, né? Então era uma pessoa que não tinha conhecimento nenhum e preferiu julgar, né? Pela aparência, pela cor da pele da pessoa. Muito triste isso. Eu sempre acho muito forte os preconceitos que a gente passa na infância, Érica, porque são preconceitos e discriminações que marcam. E que aquela dor, ela fica intrínseca na nossa memória, porque foi gerada na infância, né? E a gente carrega por um bom tempo. Isso é muito forte. Sim. Quais que eram os seus sonhos de criança e adolescente, Érica? Os meus sonhos eram... eu tinha muitos sonhos, como qualquer criança e qualquer adolescente. Mas um dos meus sonhos era ir para algum país que falasse a língua inglesa. Então, assim, eu lia muito, eu pesquisava bastante e eu estava sempre atenta e querendo muito aprender. Então, esse era um dos meus sonhos, era ir para o país onde se falava inglês. Uau! E quando adolescente, assim, você se lembra de alguma coisa que a sua mãe fazia por você que alimentava mais esse sonho? Sim. A minha mãe, ela nos apresentou para o mundo cultural, assim, de uma maneira muito tranquila, né? Ela, mesmo morando na comunidade, a gente tinha acesso ao museu, a cinemas, a lugares para se divertir, mas como que ela fazia isso? Hoje, pensando como mãe também, eu vejo o sacrifício que ela fazia. Sim, então, assim, um exemplo disso, ela comprava jornal, então ela recortava os cupons das meias entradas, dos cinemas, dos museus, e aí nós íamos para esses lugares, mesmo sendo da comunidade. Então, assim, quando isso foi aberto para mim, eu vi que tinha muita vida além da comunidade. Então, isso me abriu os olhos para mim, não só ali dentro, mas para o mundo. Ver que fora dali existia uma vida. Entendeu? Que o ser humano, não importa aonde ele mora, o que importa é o que ele recebe de educação. Uau. Então foi isso que eu tive da minha mãe. Uau. O papel da mãe, né, Érica? A gente tá nesse começo de entrevista, mas como tá forte, né? Eu vejo também que o papel da mãe na criação de um filho em relação ao racismo é muito importante. Eu tenho uma lembrança da minha infância. A minha mãe, todas as vezes que nós íamos em alguma loja comprar algum brinquedo, uma boneca, por exemplo, que eu pedia, nós chegávamos na loja e conforme nós íamos andando pelo corredor, eu me lembro disso, ela sempre pegava uma boneca pretinha e ela fazia questão de pegar a boneca ou dentro da caixa ou fora da caixa, que fosse, e ela balançava e ninava nos braços e falava assim: filha, vamos levar essa, porque olha que linda essa pretinha, que linda. E eu olhava assim, ela sempre me convencia a comprar. Tanto é que eu tinha umas 3 bonequinhas pretinhas, coisa mais linda. E eu brincava muito com essas bonecas. Então eu tinha boneca de todas as cores de cabelo, de pele da boneca. E eu acho isso muito importante porque eu me lembrando aqui, né, a minha mãe, ela fez com que esse sentimento que é o da maternidade, porque nós mulheres desde criança já está sendo desenvolvido ali, né, o sentimento de você estar ali cuidando de um ser humano, né, você tá ali naquele, o amor que, é esse amor que a gente fala, que ele é independente, que ele não depende do que é a criança, né, então você tá ali já com uma boneca pretinha. Eu vejo isso como que a minha mãe me ensinou ali já sobre não ser racista. Eu carrego isso e... Que linda essa história sua. E hoje eu faço de tudo assim pra minha filha, pra que ela
por exemplo, hoje, né, quando ela tá escolhendo lá a característica dos bonequinhos dos games que ela joga, e aí ela, esses dias estava escolhendo, aí escolheu um cabelo amarelo. Aí eu cheguei nela e falei assim, por que esse cabelo? Escolhe esse aqui, ó. Aí tinha o preto, tinha o vermelho, tinha o azul, né? E esses dias eu fui olhar de novo e cada bonequinho dela dos jogos é uma cor de cabelo, é uma cor de roupa, é uma cor de pele, e são bonequinhos bem diversificados. Eu acho isso muito importante. São detalhes que nós, como mães, podemos fazer para criar um mundo com seres humanos melhores, né? Sim, com certeza. Em relação a esse tema do racismo. Como que você conseguiu realizar o sonho de fazer, então, essa viagem sua para o exterior, que era esse sonho seu? Vindo de... Como eu sempre gosto de falar que a realidade da menina ou do menino que vem na comunidade é uma realidade muito dura. Mas nós temos sonhos e nós temos a capacidade também de vencer todas as adversidades. Um belo dia eu estava assistindo o Fantástico, então eu vi a Glória Maria e o Pedro Bial na época falando sobre ser au pair nos Estados Unidos. Então aí eu não tinha computador, eu não tinha muita grana. Então eu usava a lan house da minha comunidade para ir e ver como que eu iria fazer para me candidatar na agência de intercâmbio, porque é bom deixar bem claro que as pessoas que conseguem sair do Brasil são os filhinhos de papai, né? Ele fala, eu vou fazer um intercâmbio. Intercâmbio é para quem tem dinheiro. Custa caro, custa né? caro, não é barato, não é uma viagem do Rio a São Paulo. É uma viagem que tem muito custo. E nem somente turismo, né? Ela tem um custo alto. Ela tem um custo alto. Então, o que eu fiz? Eu já trabalhava já em uma escola, e aí então eu trabalhei em 2 escolas, e trabalhei de babá aos finais de semana, para poder juntar dinheiro para eu pagar essa empresa de intercâmbio. Uau. Foi assim que eu fiz. A sua primeira viagem para o exterior para realizar seu sonho. Sim, sim. Você tem bastante experiências, né, para compartilhar conosco, porque pelo que você me conta das suas histórias, você visitou já vários países, você teve contato com outras culturas, que isso é muito positivo. Conta pra gente, Érica, por favor, como foram as experiências e como foi enfrentar o racismo nos outros países? O racismo nos outros países, ele é um racismo... Eu vou dar um exemplo do lugar onde eu vivi mais tempo, né, depois do Brasil. Eu vivi 10 anos na Suécia. Então, assim, a Suécia tem leis muito claras sobre o racismo, sobre o ser humano. São leis, assim, maravilhosas, que realmente funcionam. Então, assim, dentro da Suécia, eu só, até então, naquele tempo, eu vivia o racismo de uma maneira um pouco branda, vamos dizer assim. Então, era os olhares em certos lugares, era um certo tipo de repreensão também, mas quando você está num ambiente de trabalho, aí o racismo se faz presente. Então, assim, nesse tempo que eu fiquei lá, eu trabalhei 7 anos numa escola, e aí teve um dia que a Suécia é um país que dá oportunidade pro educador, um pouco diferente do Brasil, uma oportunidade administrativa, vamos dizer assim. Então, na hora da reunião, para se fazer uma reunião na Suécia, você tem que ser apta a fazer um texto, a fazer um slide e apresentar essa apresentação para os pais. Então, foi isso que a minha chefe me pediu na época. Então, eu sempre gostei de escrever, então eu escrevia muito bem, eu tinha que passar o meu texto para ela, e ela aprovou o texto e tal, e no dia de apresentar eu cheguei um pouco atrasada.
na sala de aula. Já tinha alguns pais lá. E aí um dos pais, quando eu cheguei na sala, um dos pais falou: a educadora palestrante ainda não chegou. Aí eu olhei nos olhos dele e falei: eu sou a educadora palestrante. Um outro episódio foi que eu fui trabalhar numa escola. Essa era uma escola muito tradicional da cidade, e a minha colega de trabalho ela era argentina. Então surgiu uma oportunidade de trabalhar diretamente na sala de aula com um grupo. E como eu estava lá menos tempo do que ela, a diretora perguntou a ela como que eu estava trabalhando. E aí ela falou: ela trabalha muito bem, ela fala bem o inglês, mas ela fala com sotaque. Então o que eu fiz? Eu perguntei para essa minha colega se ela não achava que ela não falava com sotaque, porque ela era da Argentina e eu do Brasil. Então são esses tipos de nuances, são esse tipo de situações que passa. E como era quando você andava na rua na Suécia? Você teve algum tipo externo, não só no trabalho? Sim, tive uma situação muito, vamos dizer assim, muito diferente, que eu nunca tinha passado na minha vida ainda, que o outro negro, ele olha pra você na rua e cumprimenta você, ele fala oi, sem nunca ter me visto. Então aí eu perguntei uma grande amiga minha, que ela é uma grande amiga minha hoje, por que aquilo acontecia. E ela comentou comigo que na Suécia, quero dizer, fora do Brasil, o negro se acha parte de uma tribo, coisa que não foi ensinado para mim no Brasil. Né? Então isso eu tive esse impacto, eu achei assim muito estranho, muito diferente quando eu cheguei na Suécia. Entendi. A Bíblia, ela diz, Érica, um versículo que eu separei aqui, lá no livro de Atos, no capítulo 10, o versículo 34 e o 35. Então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Em outra versão diz assim: não trata as pessoas com parcialidade, mas que lhe é aceitável aquele que, em qualquer nação, o teme e pratica o que é justo. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Amém. Como foi, então, a sua vida profissional na Suécia? Você já me falou sobre os preconceitos que você sofreu lá no meio profissional, né, dentro de um ambiente de trabalho. Eu sei que você já me contou que você já era uma educadora Montessori, né? Uhum. Você se qualificou um nível excelente da educação para alcançar os cargos que você alcançou lá. O mercado de trabalho estava com as portas abertas. Mas como que foi essa sua vida profissional, na sua opinião, assim, foi válido? Sim, foi válido. Eu aprendi bastante. E eu aprendi que o negro, quando ele está numa situação de delegar, incomoda muito as outras pessoas. As outras pessoas não se vê sendo delegada pelo negro. Então, assim, o episódio do pai achando que eu não era palestrante, o episódio de a mãe chegar na sala de aula e achar que a colega sueca é a educadora responsável, entendeu? Então, isso são coisas que você precisa se impor e falar para você mesma: não, eu sou capaz, eu que estou aqui, sou eu que sou a educadora do seu filho. Eles olhavam para auxiliar. Sim. E falavam como se ela que fosse a educadora principal. Sim. Porque ela era sueca. Porque ela era sueca. Uau. E eu a negra. Então, assim, para os pais suecos, aquilo era totalmente diferente, totalmente fora do normal. Uau. Entendeu? Então, isso também foi uma coisa que eu tive que aprender a lidar com aquilo. Né? Mas com o tempo eu fui aprendendo a me impor e chegando nos lugares já falando quem eu era,
entendeu? Para não pensar que eu fosse qualquer outra pessoa, porque como eu já te falei, a Suécia é um país predominantemente branco e eles têm essa coisa da supremacia, mas tem uma lei que funciona, entendeu? Então, para algumas pessoas ainda era muito difícil essa aceitação de ter um negro naquela posição, como até hoje. Né? É uma luta diária, né, Érica? Por mais que você buscou a qualificação e você conseguiu estar em um cargo, numa posição almejada diante do que você qualificou, mesmo assim você tem que diariamente lutar para se impor e mostrar que você está ali para fazer a diferença, né? Sim. Para não ser o que, como você mesma falou, infelizmente as pessoas ainda carregam que o negro ele está ali para servir, né, e não para delegar. É verdade, isso é muito forte isso. Eu separei aqui um outro versículo, Érica, da Bíblia, está lá em Tiago, no capítulo 2, do versículo 8 e o 9, diz assim: todavia, se estás cumprindo a lei real segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo que por isso sereis condenados pela lei como transgressores. Aqui a palavra de Deus ela é bem clara. Você deve amar o seu próximo, legal, faz bem, mas também não adianta fazer acepção de pessoas. Verdade. Senão você estará pecando. Né? O racismo é pecado. Nós sabemos, Érica, que enfrentar o racismo em um país de primeiro mundo não deve ser fácil, né? Não. Nós vemos aqui nos Estados Unidos isso. Como foram as viagens feitas a turismo? Que eu sei que você visitou muitos países também. Esses dias a Érica falou assim pra mim: Kézia, eu já te contei como foi na Alemanha? Aí eu falei: não, Érica, Alemanha você não me contou ainda. Fica pro próximo vídeo. Então eu quero que você me fale como que foi, como turista nos países que você enfrentou o racismo. Como foi lá? Voltando à Suécia, né? Nós morávamos já na Suécia já há algum tempo, então lá viaja muito, o sueco viaja muito. O sueco tem eles gostam de viajar pelo menos 2 vezes ao ano. Então nós embarcávamos também nessa... Só uma dúvida, Érica, não querendo te cortar, mas na Suécia teve escravidão ou não teve escravidão? Na Suécia não teve escravidão. Ah, não teve escravidão. Não, na Suécia não foi um país escravocrata. Não foi, ele totalmente neutro. Okay. Totalmente neutro. Mas mesmo assim tem negros na Suécia, mas a população branca é a maioria. Ok. Pode continuar. Então, assim, nós viajamos com as crianças, né? Eu tenho 2 meninos, eu e o meu esposo fomos à Grécia. Fomos para um resort lá. E aí, chegando lá, claro, lugar paradisíaco, muito gostoso. E antes de eu continuar, eu só queria dar uma pincelada, dizer que a população negra, Kézia, ela não é vista como uma população que tem direitos a usufruir de coisas boas. Uau. Como uma viagem a um lugar legal, um passeio legal, museu, teatro, restaurante, casamento. Toda vez que se vê um negro nesses ambientes, esse negro ele é julgado. O que esse negro está fazendo aqui? Então, retomando o que eu estava falando, nós fomos à Grécia e chegando lá, estava tudo bem, mas tinha uma pessoa, um homem que estava me seguindo no restaurante. E ele olhava para mim me discriminando, e aquele olhar era um olhar muito que entrava dentro de mim e me deixava nua, sabe? E assim, ele me irritou tanto que um dia, na frente de todo mundo, eu gritei em inglês para todo mundo escutar e falei com ele: você pode deixar eu comer?
E aí ele olhou pra mim e falou assim, eu falei assim, sim, você pode deixar eu comer? Aí dali ele levantou e saiu, nunca mais, depois eu não vi mais ele. Mas você tem que o tempo todo estar se defendendo como negro, você tem que estar o tempo todo, estar se impondo para outra pessoa não te machucar. Então isso cansa, isso é desde quando você nasce. Então eu vou levar isso, a minha pele escura, eu vou levar ela para o resto da minha vida. A única coisa que eu gostaria de ver para o futuro dos meus filhos, por exemplo, é ver que isso acabou, que independente da cor, a pessoa é um ser humano, pronto, acabou. Já estamos no século XXI, né? Geração Y. Tem que acabar. Você teve algum acontecimento de racismo em que os seus filhos presenciaram? Infelizmente, sim. Mas ele é tão pequeno que ele não sabe, né, o que aconteceu. Mas nós estávamos nesse resort e aí nós fomos tomar sorvete. E aí eu pedi sorvete para mim e para o meu filho pequeno. E essa moça bem jovenzinha, ela deu o sorvete para o meu filho, mas não deu para mim. Eu olhei para a cara dela e falei, por que você não vai dar para mim? Ela não me respondia nada, ela só ficava me olhando. Ali me deu um sentimento de revolta, um turbilhão de emoções, assim, eu tinha vontade de voar nela, mas eu não podia voar nela, porque seria eu a errada. Então eu comentei com meu marido, meu esposo, comentei com ele para ele, vamos lá falar com o gerente. Ele achou que não era a hora, que eu não deveria fazer aquilo. Entendeu? Uau. E aqui nos Estados Unidos, Érica, como foi o racismo que você enfrentou? Já que moramos num estado que dizem que, além de anti-imigrante, as pessoas negras são a minoria aqui. Como foi? Quando eu vim pra cá como au pair, eu tive uma professora que foi muito clara. O dia que você quiser vir morar aqui, acho que seria legal você ir pra Califórnia, porque lá aceitam mais os negros. Eu achei aquilo, apesar dela ser super carinhosa com todos nós, eu achei aquilo super, muito impactante. Como assim? Só porque é negro tem que escolher aonde vai, em qual estado que vai? Será que é preciso isso? Mas New Hampshire é um estado onde a maioria é branco, né? Quanto mais você vai ao norte, mais brancos tem. Que é aqui onde estamos, né? É verdade. Então é uma luta diária, é um exercício para você mesma, diária. E você trabalha aqui, né? Sim. Em New Hampshire. Sim, eu trabalho numa escola que tem muitos funcionários, deve ter mais ou menos 300 funcionários, se juntar os dois prédios, e eu sou a única negra. Uau. Eu sou a única negra e tem duas famílias negras, que são dois meninos de duas famílias diferentes. Dois alunos em toda a escola. Isso. E somente você de negra. Sim, só nós três. Corpo docente. Sim, só nós três. E como é? Você já teve alguma experiência lá de racismo? Ou como que é? Conta pra gente. A experiência que eu tive nessa escola agora, que eu tô trabalhando, é que as crianças, porque eles são inocentes ainda, eles não sabem ainda o que é o racismo. Eles pensam que eu sou a mãe daquele aluno. Dos outros dois. Dos outros dois. Entendi. E tem uns que fazem o cruzamento. Eles perguntam, você é a mãe da criança F? E a criança M é o irmão? Sim, você é a mãe. Ai. Ô, Érica, todas as vezes que você me conta uma história de algum racismo que você sofreu, eu vejo também em você, por isso que eu te admiro, eu sempre falo isso, que você não se sente vítima, né? Você passou, mas você não tá vitimada, né? Que fala. Uhum. Você
enfrentou, você relevou, você superou, né, todas as coisas. Ou seja, você é uma mulher curada. Por mais que dói, por mais que é difícil quando você lembra, porque eu sei que não deve estar sendo fácil você falar sobre esse assunto. É verdade. Mas eu vejo também que você é uma mulher muito forte, que você passou por tudo isso e decidiu não parar. Isso que é muito importante. Você, cada vez que você sofria um preconceito no determinado lugar que você estava, você mudava daquele lugar. Já que as pessoas não mudavam, você ia para um novo lugar. E todas as vezes que você mudou, você cresceu. Né? Então, eu achei isso muito interessante. Atualmente, Érica, você trabalha com o quê? E você é realizada profissionalmente? Sim, eu sou realizada profissionalmente. Eu trabalho, eu sou educadora Montessori, eu trabalho numa escola pública, mas até chegar aonde eu estou foram muitos passos, né? Porque aqui nesse estado você precisa de pelo menos de duas cartas de recomendação para você conseguir um emprego numa escola pública. E até passar por essas duas não foi fácil, não, foi bem difícil. Inclusive uma foi assim, acontecia um episódio lá que eu não tinha vivido. Novamente, eu era a única negra no ambiente de trabalho e com sotaque e tal, e me botaram para trabalhar com uma mulher muito rabugenta e eu precisava ganhar o pão, eu precisava daquele trabalho. Então, assim, chegou um momento que o meu corpo físico, ele estava pedindo socorro. De manhã, eu acordava de manhã cedo, eu vomitava antes de ir pro trabalho. Ou seja, o clima estava pesado. Sim. Aquela pessoa com que você trabalhava, ela te sufocava, né? Ela fazia com que o ambiente não ficasse nada agradável para você, né? Sim. Então são essas coisas que eu sei que todo ser humano não foi isso que eu quis dizer. Todo ser humano passa por essa situação, seja no trabalho, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente de escola. Mas, por ter a pele escura, nós negros sofremos ainda mais. Porque além do preconceito, da discriminação que a gente sofre também com a repressão. Entendeu? E isso vai lá na sua alma. Entendeu? Então eu acredito que seja por isso que eu me senti tão mal naquele ambiente de trabalho, seja por isso que eu vomitava antes de ir para o trabalho. Eu gostaria, Érica, que você olhasse para aquela câmera ali, com o pessoal que são os inscritos no meu canal, pessoal muito querido, e desse uma mensagem final para eles. Tá certo. Do que é a Érica e do que representa tudo isso na sua vida. Primeiramente, eu queria muito agradecer a você, Kézia, por você ter me convidado para participar do seu canal. Estou me sentindo assim muito lisonjeada de eu estar aqui com você hoje. E dizer que eu te admiro muito também como mãe, como profissional. Obrigada. Né? E que agora eu vou virar para vocês e dizer que nem tudo na vida às vezes parece o que é, que os valores que eu tive da minha mãe, do meu pai, da minha família são muito maiores do que a vida me trouxe. Eu me considero uma pessoa feliz, me considero uma pessoa realizada, apesar de eu ter passado por muitas coisas para estar aqui hoje, que a vida ela é cheia de obstáculos, que a vida ela tem pedras no caminho, e o preconceito é uma dessas pedras no caminho, e que nós como seres humanos, como pais, como mãe, como família, como tios, que nós devemos mostrar para a criança, para o próximo, que não só o negro tem direito a ir e vir, independente da cor que ele seja, como todo ser humano
têm o direito de ir e vir. E que a única solução para melhorar essa situação que estamos vivendo é se dar a oportunidade de vencer e de estudar e de se valorizar e se educar também, porque eu comecei a me ver como mulher, como uma mulher negra que está sofrendo preconceito e ir à frente, quando eu comecei a me informar, primeiramente. Quando eu comecei a obter informação, e aí sim eu pude me respeitar e ver aonde que eu estava pisando. Então é isso que eu tenho para vocês e eu quero deixar aqui o meu carinho para vocês. Obrigada por vocês terem me escutado. Pessoal, eu vou falar um pouquinho da Érica. A Érica, ela é super educada. Ela é uma simpatia de pessoas. Isso eu tô falando que todo mundo fala dela mesmo. Faz questão de tratar todos bem e ela trata todos por igual. Ela faz questão de comparecer aos encontros onde a comunidade brasileira se reúne, porque ela dá muito valor e muita importância à língua portuguesa. Então eu vejo que ela pega os filhos dela e ela tem alegria e prazer quando os filhos dela estão em contato com a língua portuguesa. Isso é muito bonito, Érica. Obrigada. Ela tem uma família que é um exemplo de respeito ao próximo. Deus preparou um casamento abençoado para ela, com uma família, com 2 filhos lindos, né? O marido dela é pessoa que pensa igual a ela. A família dele foi uma família que acolheu ela e que ela não sofreu nenhum tipo de racismo, pelo contrário, eles sempre respeitaram ela e sempre amaram muito ela. Ela é casada com um homem que acredita na educação igual a ela, e os 2 filhos do casal, eles pensam nos estudos como algo que enriquece em todos os sentidos, se combinam nisso. Ele é professor universitário aqui nos Estados Unidos e também na Suécia, é escritor, autor de livro. Os 2 combinam muito, e na carreira, no emprego abençoado que Deus deu para ela, que a gente orou juntas, né? Sim, verdade. A gente orou pelo emprego aqui na escola pública de New Hampshire, porque não é fácil ter esse emprego. Verdade. E a gente continua orando para você permanecer no cargo. Eu fico muito feliz, porque eu sei também que se tiver um aniversário, uma festinha do filho dela, eu posso pegar um livro e dar de presente para os filhos dela, porque eles amam livros. Então, para mim, eles são um exemplo de família. Muito obrigada, Érica. Obrigada a você, eu tô emocionada. E vamos dar tchau pro pessoal. Tchau, queridos. Beijo. Beijos.